Muito bem-vindo a todos ao canal Refúgio Teológico e à nossa Escola Superior de Teologia. Você está matriculado no curso de Escatologia Pentecostal, é um curso de pós-graduação ou ao curso básico de o Guia Profético para o Fim dos Tempos. Então seja bem-vindo ao nosso canal. Esse vídeo é a segunda parte do capítulo 3 que nós estamos analisando passo a passo, com calma. Eu peço até desculpa a vocês se em algum momento o áudio ficou ruim devido à hora no qual eu gravo as aulas. Geralmente é meia-noite, 1 hora da manhã, 2 horas. Então, fora o cansaço físico, ao sono da noite, né? Aquelas questões todas. Mas peço a oração de vocês para que aqui o nosso trabalho fique melhor, fique mais audível, fique mais sadio e mais assim equilibrado, né? Cada um tem suas dificuldades, né? O importante é que a gente venha se esforçar. E justamente um tema tão importante como esse, a gente precisa realmente prestar bastante atenção na leitura, na explanação, na explicação, né? Para não perder pontos importantes, tá bom? Então, a gente está agora na página 46. Vamos ver três verdades essenciais no credo dos apóstolos, tá? Vamos ver aqui alguns versículos, ver o resumo do significado, ver todo um trabalho. Deixa aqui eu baixar aqui o PDF, aí vocês vão ver aqui, ó, as três verdades essenciais do credo dos apóstolos, tá bom? Vou comentar algumas coisas importantes e na medida possível vocês vão acompanhando, tá? E entendendo. Então, se você quer estudar conosco esse curso Guia Profético para o Fim dos Tempos, ele está num preço especial. Você pode receber em casa o livro didático gratuitamente, tá? Você só vai pagar uma taxa única e vai estudar conosco de 6 a 10 meses, que é o curso Guia Profético para o Fim dos Tempos. Mas se você quiser fazer um curso de pós-graduação em escatologia, as aulas são durante um ano e os vídeos serão já estão no canal, mas terá uma outra dinâmica, tá bom? Obviamente o valor é outro, né? Mas se você quer iniciar o estudo da escatologia, esse é um bom começo, porque você vai tanto receber em PDF quanto o livro físico em sua residência, tá bom? Nós estamos com esse projeto, é um projeto agora novo, tá? E aqueles que se matricularam no curso de pós-graduação não recebem esse material aqui. Só os que estão matriculados no curso de Guia Profético para o Fim dos Tempos recebem esse material, porque é um outro curso, tá? Mas que na grade da pós-graduação o pessoal recebe apenas as aulas e o PDF desse conteúdo. Mas as pessoas que fazem o curso do Guia Profético recebem especificamente esses vídeos, essas videoaulas, mais o livro físico e o livro em PDF para você. Mas eu preciso ter matriculado nesse curso específico, pagar apenas uma taxa durante única, né? Mas o tempo de estudo será de 6 a 10 meses, tá bom? E o pessoal que faz a pós-graduação, essa é a última aula, ou na verdade o último método, o último módulo, na verdade, que você recebe, tá bom? Feitas as observações e explicações, vamos dar continuação ao nosso trabalho. Bem, o autor diz assim: ao longo do tempo, regra de fé, pessoal, ela é uma sistematização, é uma formulação, porém, dentro da nossa teologia, a regra de fé é a Bíblia, um conjunto de 66 livros. Então, a regra de fé foi padronizada em uma declaração que hoje conhecemos como o Credo dos Apóstolos. Mesmo com as pequenas variações na redação, no transcorrer dos séculos, os componentes essenciais da regra de fé original permanecem inalterados. Considere esta incrível verdade. Menos de um século depois de Jesus andou pelas estradas poeiradas da Judéia e Galiléia, as igrejas em todo o mundo confessavam as mesmas verdades essenciais sobre o fim dos tempos que os cristãos ainda confessam hoje.
quando recitam o Credo dos Apóstolos. Como a regra de fé, o Credo dos Apóstolos afirma que Jesus voltará fisicamente à Terra. Isso é uma verdade, não só porque está no Credo dos Apóstolos, mas porque a própria Bíblia ensina isso. Segunda verdade, Deus ressuscitará fisicamente toda a humanidade. Isso é verdade. Toda a humanidade será ressuscitada. Uns para o juízo e outros para a bênção eterna, né? Jesus julgará toda a humanidade. Tá? A gente já viu isso em outras aulas. Mas o Credo dos Apóstolos, ele tem essa configuração. E tem tudo a ver com os ensinamentos bíblicos que a gente pode encontrar ao estudar as Escrituras. Aqui, como vocês podem ver, o autor aqui dessa obra, muito interessante, ele traz o Credo dos Apóstolos, tá? A gente vai ler aqui, e o resumo, ou significado desse credo, não somente através da recitação, da escrita, né, da formulação, mas por causa dos textos bíblicos que está aqui ao lado, tá bom? Então, o Credo dos Apóstolos, ele vai dizer exatamente isso. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, e está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Bem, esse é um credo que os apóstolos, que na verdade ele tem uma base extremamente bíblica, mas com o passar do tempo algumas pessoas começaram a distorcer, como a gente viu, né, aqui na leitura, mas as verdades essenciais, como essas que vocês estão vendo, elas permaneceram de uma forma que a gente não pode entender bem, mas as verdades essenciais foram rigidamente preservadas no decorrer do tempo. Quando a gente diz creio em Deus, nós temos Isaías 44, versículo 6. Deus Pai Todo-Poderoso, versículo 6 também de 44 de Isaías. E toda uma referência bíblica, tá? Que embasa essa configuração, essa afirmação positiva de cada texto, né? Aqui eu quero apenas destacar o seguinte, a gente vai ver aqui o resumo do significado, tá? Aqui, tá? Mas eu quero aqui citar aqui para vocês alguma coisa interessante, é que quando o credo faz e diz assim, nasceu da Virgem Maria, isso é uma evidência de que Deus, o Filho, Deus Filho, a segunda pessoa da Trindade, ele de fato se encarnou. Então, para que a mensagem do Evangelho pudesse ser bem entendida, foi necessário dizer que ele nasceu da Virgem Maria, não que era perpetuamente virgem ou que era não tenha pecado. Isso não tem nada a ver. Porém, depois do segundo século, se criou toda essa heresia em termos que, ao dizer Virgem Maria, dá agora sentido não somente que era extremamente santa, nunca pecou, nunca praticou atos sexuais e que a última consequência, ou a última heresia dessa situação é que Maria, por ser virgem, ela é corredentora, ela é mãe de Deus. Então, isso aí já é uma distorção da evidência de que Deus Filho, a segunda pessoa, se tornou carne, se tornou homem, tá? É totalmente fugir da realidade de que isso servia apenas para comprovar que Deus estava na Terra com os homens, mas que as religiões vão usufruir de palavras ou de frases para distorcer as coisas e confundir a muitas pessoas. Um outro ponto aqui que eu quero dizer a vocês, que o credo diz assim, na Santa Igreja Universal ou Santa Igreja Católica, né?
Aqui não está referindo-se ao catolicismo, a Igreja Católica Romana, tá? Não está referindo-se a nenhuma denominação pseudo-cristã ou cristã. O que ela está dizendo aqui é que a igreja que Cristo fundou, a igreja que Cristo fundou, que nunca foi a igreja católica, nem o espiritismo, por exemplo, essa igreja é universal, ela é católica, né? Não católica do catolicismo, tá bom? Porque catolicismo, o católica é universal, é abrangente, é geral. Então a igreja que Cristo fundou, criou, ela permeia toda a cultura humana, todas as civilizações, tá? E ela é o sal e luz da terra. Por isso que ela é universal. Bem, então são frases teológicas extremamente ricas e que têm forte embasamento bíblico. Você pode observar aí, certo? Deixa eu me ver aqui nosso aqui. Então a gente pode ver o seguinte sobre creio em Deus. Aí você vê aqui, ó, o significado básico do credo em latim significa creio. Expressa as crenças que unem todos os cristãos. As palavras que seguem preservam o ensinamento dos apóstolos originais. Então, esse versículo aqui, essa afirmação tem sentido dessa forma. E essa afirmação, Deus Pai, Todo-Poderoso, né? Tem que de forma deve ser entendida assim. Não apenas crença em uma força impessoal ou em muitos deuses, antes, mais exatamente, uma profunda confiança em um Deus pessoal, cuidadoso, amoroso e trinitário, Criador dos céus e da terra. Deus é poderoso, assim como Deus criou o universo, Ele pode nos curar, salvar, guardar, consolar e guiar. O universo inteiro é dele. E Jesus Cristo, seu único Filho. Cremos que Jesus é o Messias prometido, segundo as profecias do Antigo Testamento. Crer em Deus também é crer em Jesus, e assim no Espírito Santo e na própria Escritura. Nosso Senhor. Nenhuma nação, nenhum rei, nenhum César está em primeiro lugar. Só Jesus é o Senhor, que tem toda a autoridade e poder. Só Ele merece o louvor e adoração. Deixa eu baixar mais um pouco aqui. Aqui do texto assim. Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. O nascimento e a vida de Jesus foram um milagre. Ele era totalmente divino e totalmente humano. Por ser totalmente humano, Jesus mostrou-nos como viver, tomou para si a penalidade do pecado e deu-nos uma nova vida e um novo futuro. Padeceu sob Pôncio Pilatos. Muitos culparam os judeus pela morte de Jesus. O credo deixa claro que Pilatos sentenciou Jesus à morte, tendo morrido como um homem inocente. A injustiça de Pilatos se contrasta com a justiça de Deus. A arrogância de Pilatos se contrasta com a humildade de Jesus. Foi crucificado, morto e sepultado. Esses eventos realmente aconteceram. A crucificação e a morte de Jesus não foram encenações ou simulações. A morte de Jesus foi real e uma triste realidade, uma triste necessidade por nossa causa, mas é um fato. Tanto a sua crucificação, a sua ressurreição, a sua morte e a sua vida mostram que ele está aqui para derrotar o príncipe das trevas. Continuando aqui, desceu a mansão dos mortos. Eu não vou trabalhar esse tema aqui, eu acho que no canal tem essa informação, mas existe uma polêmica muito grande nessa questão aqui, tá bom? Eu deixo para outro momento. Bem, significado. Dessa não está óbvio. Alguns pensam que se refere a 1 Pedro 3,19. Ele foi e pregou aos espíritos em prisão. Também é possível traduzir essa linha assim. Ele desceu aos mortos, enfatizando a realidade da morte de Jesus. A foto não estava mais nas mais antigas cópias disponíveis do credo. Ressuscitou ao terceiro dia. A ressurreição de Jesus é fundamental. Sua ressurreição aponta para o cumprimento de toda justiça e esperança para todos os crentes. Jesus é o primogênito dentre os mortos. Subiu aos céus. Está sentado à direita do Pai Todo-Poderoso. Deus, né? Pai Todo-Poderoso. Subiu aos céus e assentar-se à direita do Pai demonstra a autoridade de Jesus sobre toda a criação. De onde há de vir e a julgar os vivos e os mortos. A segunda vinda de Jesus não será como um cordeiro humilde,
Ele voltará como rei e juiz triunfante. Sua autoridade, ele julgará toda a criação. Os cristãos descansam seguro de que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Creio no Espírito Santo. Jesus prometeu enviar outro consolador, guiar, capacitador e defensor. O Espírito Santo é a presença de Deus em nosso meio. Na Santa Igreja Universal, Deus chamou seu povo para fora do pecado e da morte. É um grupo separado, santo, que todo mundo, em todo tempo e espaço, a igreja é um povo comprado pelo sangue precioso de Jesus na cruz. Na comunhão dos santos. Em Jesus, todos os crentes de todos os lugares e todos os tempos são irmãos e irmãs. Todos compartilhamos da mesma comunhão, do mesmo Espírito, do mesmo Senhor. Nós, que éramos muitos, agora somos um povo em Jesus. Nele todos os crentes são santos. Na remissão dos pecados. O pecado rompera o nosso relacionamento com Deus, com a criação e uns com os outros. Jesus nos reconciliou com Deus, libertando-nos do poder do pecado e da morte. No fim, na ressurreição da carne, na vida eterna. Diferente dos gnósticos, que visavam cada realidade física como mal, os cristãos acreditam que eles receberão um novo corpo e uma nova criação. O corpo ressurreto de Jesus era real, poder comer e ser tocado. Nosso corpo, na ressurreição, também terá uma natureza física. Viveremos com Jesus para sempre em uma nova criação. Então, aí está a explicação a respeito das conjecturas bem precisas do Credo dos Apóstolos. Aqui na página 48, nós vamos encontrar o problema com Marcião. O que será isso, hein? Vocês já imaginam? Então, diz assim: uma heresia importante começou com o filho de um pastor. Seu nome é Marcião. Seu pai era bispo ou ancião de uma cidade na costa sul do Mar Negro. A princípio, Marcião seguiu um caminho diferente de seu pai. Tornou-se armador, transportando passageiros e carros por todo o Império Romano. Durante suas viagens, Marcião desenvolveu uma aversão pelo mundo físico e uma teologia que misturava essa aversão com a forma herética da fé cristã. Enquanto ainda era membro da igreja em Roma, Marcião desenvolveu suas ideias heréticas, formando um sistema de pleno direito. De acordo com Marcião, o Deus futuro furioso das escrituras judaicas não era a mesma divindade que o Pai de Jesus. O Deus do povo dos judeus alegava-se Marcião, uma divindade inferior. O Criador do mundo físico, o Deus supremo do universo, era o Pai todo-poderoso de Cristo. Uma divindade que nunca puniria as pessoas ou ressuscitaria o corpo físico. Marcião até reduziu o Salvador a um espírito, à semelhança da seita do espiritismo, né? De acordo com Marcião, Cristo só parecia humano. Mais tarde, essa Cristo tornou-se conhecida como docetismo. Por acreditarem que a Terra era má, os seguidores de Marcião negavam todos os desejos terrenos. Quando celebravam a ceia do Senhor, os seguidores de Marcião bebiam apenas água. Por quê? Porque beber o fruto da videira podia provocar prazer físico. Baniram todas as relações sexuais, até mesmo entre cônjuges. Ao proclamar essa perspectiva de vida, Marcião percebeu um problema. Algumas partes dos escritos dos apóstolos desafiavam seus ensinamentos, a qual foi a solução. Marcião criou uma antiga lista conhecida de escritos oficiais para os cristãos. A lista de Marcião tinha apenas 11 livros, uma versão editada do Evangelho de Lucas e das cartas de Paulo. A boa notícia era que na escola dominical de Marcião era fácil aprender o livro da Bíblia. A má notícia era que Marcião havia rejeitado Deus de Israel, o próprio Deus que, de acordo com a primeira testemunha de Jesus, tinha se revelado em Jesus Cristo. Isso colocou as crenças de Marcião muito além das fronteiras da fé que haviam sido transmitidas pelos apóstolos. Em 144, a Igreja Romana devolveu o dinheiro de Marcião havia doado. Muitos cristãos, inclusive Policarpo de Esmirna, tentaram afastar Marcião
dos seus ensinamentos retrógrados. No final, Marcião recusou e foi excluído da comunhão da igreja. Sua resposta foi formar suas próprias congregações na Itália e Ásia Menor. Então a gente precisa tomar muito cuidado a respeito de indivíduos que criam falsas cristologias, falsas profecias, para não sermos enganados. Então, nós tivemos aqui um bom exemplo, né? Na verdade, um mau exemplo de um funcionário que era cristão, né? E assim ele passa a ensinar heresia, passa a ensinar algo que vai de contra a fé cristã. E assim ele se distancia-se dos ensinamentos de Cristo. Na página 49, três verdades essenciais no Conselho de Nicéia, ou no Concílio de Nicéia, tá? A gente vai ver isso na outra aula, tá bom? Terminamos por aqui essa explanação a respeito do capítulo 3, e na terceira parte nós vamos abordar as três verdades essenciais no Concílio de Nicéia. Tá certo? Então, um forte abraço, bons estudos, compartilhe o vídeo, se inscreva, deixe seu like. Essa é a segunda parte do curso Escatologia Bíblica Pentecostal, módulo 4, aula 5, parte 2, ok? Então, até o próximo vídeo.